Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. E por ser um coração e a alma, posso concluir dizendo que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você mentiu? Porque, aliás, você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Ponto final. Aplauda ao Senhor pela sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, é bom ver essa fotografia, ver como funcionava a igreja primitiva. É surpreendente saber que talvez aqui esteja o único esboço que nós hoje conhecemos como comunidade. Vamos usar a palavra comunidade, porque eu gosto mais dela do que comunismo. Aliás, comunismo, eu odeio o comunismo, eu abomino o comunismo, porque ele é inimigo da obra de Deus. Ele é fajuto, é mentiroso, ele tem um pretexto de divisão, de partilha, mas na verdade ele é só um sistema para eleger um grupo de poder, e de lá eles nunca mais vão sair. Então, a comunidade foi criada em sua primeira versão aqui. Nós temos uma igreja que, porque tinha um coração e uma alma só, compreende que precisavam viver juntos, e assim ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, e essas pessoas acabavam por, de forma voluntária, sem nenhuma forçação de barra, sem nenhuma extorsão eclesiástica, sem nenhum pretexto de enriquecimento, sem nenhum toma lá da cá, sem nenhuma ganância, sem nenhuma vaidade, simplesmente vendendo o seu patrimônio, seus bens, suas propriedades, e deliberadamente, a partir delas mesmas, depositavam esses recursos aos pés dos apóstolos, para que estes administrassem aquilo da melhor maneira em prol de todos. Então pense, que se houvesse algum desvio financeiro, alguma suspeita, dificilmente alguém colocaria ali a sua propriedade, a propriedade de sua família. Havia sim um entendimento geral, uma inteligência geral, todos dispunham dessa mesma percepção,
que tudo que era depositado aos pés dos apóstolos passava a ser um benefício comum daquela comunidade. Todos desfrutavam, todos gozavam. Um já tinha feito, o outro fez depois, e por fim vinha outro. E assim era. E eu garanto para você que os primeiros a fazerem foram os próprios apóstolos. Estes que um dia ouviram o Senhor dizer que quem amar mais sua casa, sua mãe, seu pai, seus filhos, sua esposa, mais do que o Senhor, não é digno do Senhor. Mas quem der casa, pais, mães, quem der tudo, quem der a vida, receberá neste tempo 100 vezes mais e ainda herdará a vida eterna. É claro que esses apóstolos já estavam tomados por isso, já tinham esse sentimento de entrega, de renúncia, de abnegação, e estavam depositando aos pés dos apóstolos, confiando que eles administrariam esses bens e repartiriam esses recursos e promoveriam uma administração pública daqueles bens, como nós fazemos hoje através do Estado. Quando você paga os seus impostos, quando você comparece às eleições, quando você exerce o seu dever de cidadão, o seu dever cívico, você de certa forma está cooperando por uma grande casa chamada Estado. Quando você banca, mantém com seus impostos em dia a estrutura, o aparamento do Estado, da segurança pública, da saúde, da educação e etc. É mais ou menos isso que se fazia antes, mas no âmbito da igreja. Aqui também fazemos isso. Quando trouxemos nossos donativos, seja através de uma primícia, de uma prebenda, de um donativo, de um dízimo, de uma oferta, não sei, uma transferência, o que lá que você faça, você coopera para que essa conta esteja paga, essa casa esteja em dia, para que os trabalhadores dessa casa estejam abastecidos para exercer seu ministério e seu serviço em prol da sua vida e da sua família. É isso que fazemos. Às vezes estamos no automático e não estamos entendendo o que está acontecendo. Nós estamos fomentando a obra, fomentando o reino, acreditando nisso, engajando, conectando nossas finanças, nosso trabalho, nossos ganhos, nossos rendimentos com a causa, com a proclamação do reino, com a propagação da palavra de Deus. É isso que você está fazendo. Cada palavra que eu falo, cada frase que eu emito, cada som que sai por essas caixas, que essas câmeras transmitem, que essa internet transmite, estamos produzindo um conteúdo para a glória de Deus, que fale de Deus, que explane o texto, que mostre a fotografia do texto para a nossa geração. É isso que estamos fazendo. Essa igreja entendeu isso, essa premissa, mas eles foram além do que nós, porque eles fizeram algo que poucos fizeram na história da igreja, a ponto de dar os seus próprios bens pessoais. Sabe, eu tenho uma avó que já está no Senhor, que tinha um quadro na parede da casa dela, na cozinha dela, perto da moringa. Quem conhece a moringa? Água gelada é na moringa, água boa. E admirava, né, que saía do barro e ela saía branquinha, clarinha, né, tão boa. E a avó tinha aquele quadro era o quadro do templo da Pompeia, da igreja O Brasil para Cristo, uma foto superior tirada de helicóptero. E eu parava diante daquilo, eu não sei porquê, eu era um menino, eu devia ter acho que, sei lá, 7, 8, 9, 10, eu sei que eu fiquei por anos olhando aquilo, eu ficava olhando aquela foto, azulada, num tom azul, magnetizado por aquilo, e toda vez eu perguntava para ela. Teve uma vez que ela falou: não me aveste, menino, vá te catar. Aquela era nordestina, pernambucana, e ela falava: essa é a foto da igreja O Brasil para Cristo, no templo da Pompeia, que foi a maior igreja do mundo, quando foi construída, se eu não me engano, em meados de 1970,
Nossa, avó, que lindo, mas você não era da Assembleia de Deus? Sim, sempre fui da Assembleia de Deus. Por que você tem uma foto da Igreja Brasil para Cristo? Porque eu doei joias pessoais para a construção desse templo. E aí minha cabeça, ó, puf, explodiu. Aí eu não entendi mais nada, falei, vou desviar, eu volto quando eu tiver 15 anos. Claro que não. Eu pude entender que a igreja é maior do que uma placa. Eu pude entender o que está escrito aqui. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. E aí me aprofundando mais, porque um dia eu não sabia ser batizado exatamente por essa denominação, que me levou às águas do batismo e ao conhecimento do Evangelho, não a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, eu entrei com a minha avó, cabeludo, eu tinha cabelo naquela época, cabeludo, da mancha verde, estava mal mesmo, sentado do lado de um primo meu que estava envolvido com coisa errada, estava se envolvendo com coisa errada, criminalidade, primo que eu amo, que troco conversa, que falo com ele, que oro muito pela sua vida, sentado ali na assembleia, o pregador está pregando culto dos jovens, pregador jovem, pregando sobre a palavra, aleluia, fui batizado no Espírito Santo ali, daquele jeito, os irmãos acharam que era demônio, eu comecei a falar em línguas do nada, cheio do Espírito Santo, nem sabia que o Espírito Santo existia, e aí vem os obreiros para expulsar o demônio de mim, não consegue, quanto mais eles falam, mais eu falo em línguas, o pastor Sérgio, servo de Deus, desce do púlpito e fala, tira a mão irmãos, esse aí é o Espírito Santo, é porque a fachada não combina, mas agora tem fogo do Espírito dentro dele, é a obra de Deus, era um coração. E aí, depois quando nos decidimos firmar e frequentar uma igreja, precisamos frequentar uma igreja, minha mãe disse, voltamos para Jesus, ela voltou para Jesus, e eu ali agora estou batizado no Espírito, ganhei uma Bíblia pentecostal, eu preciso me batizar nas águas agora, porque fui batizado no Espírito antes das águas, vou descer as águas do batismo, se eu não me engano foi dia 18 de maio, alguma coisa assim, não me lembro, preciso ver a contracapa da Bíblia, mas faz mais de 20 anos que eu desci as águas do batismo e me entreguei para o Senhor por completo, na Igreja Brasil para Cristo, ali servindo ao Senhor. Nada é nosso, nada é meu, nada é seu, nada é da DNA, nada é da Brasil para Cristo, nada é da Assembleia de Deus, tudo é do Senhor. Tudo que você tem, você é mordomo, cuida do que você tem, mas o dia que Ele te pedir, obedece e entrega. Manuel de Melo, depois eu vim conhecer sua história, agora como membro daquela denominação, fundador da Brasil para Cristo, foi perseguido pelas autoridades eclesiásticas e também políticas, e ele tinha uma tenda naquele lugar, tacaram fogo na tenda dele, ele subiu em cima dos escombros da tenda depois que o bombeiro apagou o fogo, e disse, aqui nesse lugar, eu vou construir o maior templo do mundo, e foi como ele profetizou, porque Deus honrou a fé do seu servo, e eu quero profetizar hoje também, se for um coração, se for uma alma, nós vamos construir o maior templo do interior do Brasil, se essa for a alma e o coração. Com grande poder, porque tudo era comum,
Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos os apóstolos havia graça abundante, não havia necessitado entre eles. É por isso que nós fazemos obras sociais. Nós não queremos, na verdade, nossas obras sociais hoje não são mais só para nós, porque por mais que tenhamos alguns irmãos passando privação, são pouquíssimos os irmãos entre nós que estão necessitados, na condição de necessitados, são pouquíssimos entre nós. Glória a Deus por isso. Das 200 famílias, 100 e poucas famílias que a gente atende, grande maioria, a maioria esmagadora, são famílias que não são da igreja. Estamos devolvendo para a sociedade aquilo que Ele fez sobrepujar em nós. A generosidade de vocês tem permitido que demos assistência aos pobres da sociedade, aos pobres da cidade, não aos nossos pobres, porque os nossos estão sendo assistidos por nós, e entre nós há uma sinergia, há uma irmandade, há uma troca de currículo, há um ensinamento pastoral. Entre nós há uma cura, há uma palavra, há uma preleção, há um culto, há uma mensagem, há um receptador dessa mensagem, um ouvidor dessa mensagem. Você ouve a palavra, a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, isso produz milagres em você, transforma a sua realidade, muda o seu cenário. Isso está acontecendo conosco, e não havia necessitado entre eles, porque os que possuíam casas ou terras, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Está sendo tão abençoado que muitos de vocês, para socorrer, não precisa vender nada. Às vezes, fabricando as suas coisas e empreitando os seus negócios, você prospera, traz a sua oferta, o seu dízimo, emprega um irmão da igreja, e assim, o que sobrou para um, não falta para o outro. E o Senhor equilibra, balanceia. E de repente, nesse nível de igreja, nesse nível de corpo que eles viviam, de cumplicidade, de comunhão, de koinomia, que é a palavra grega para comunhão, de repente, desponta, surge um homem chamado Barnabé. Versículo 36 nos fala então, quando a Bíblia diz então, na NA, versículo 36 do Atos 4, então, é um pronome, correto? É um pronome, então. Vocês que são professores, tem algum professor aqui que possa me dizer, me corrigir, é isso mesmo? Estamos perdidos. Os professores não estão aqui para nos corrigir, mas então, é alguma coisa que conecta. E olha, Lutero disse essa frase, eu custo para entender ela, mas acho que aqui eu consigo compreender, que a verdadeira religião é feita de pronomes. Porque você precisa saber o que vai acontecer, você precisa dar nomes, você precisa apontar, você precisa dar os objetos diretos, os objetos indiretos, você precisa dizer ele, dele, para, quem, onde, porquê. Essa é a verdadeira religião, não foge dos pronomes. Essa fé não foge dos pronomes. Qualquer pergunta que você faça, qualquer pronome que você use, qualquer artigo que você usar, ela é apta para responder que Jesus é maravilhoso, é a vida. E aqui o então José surge, desponta. José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé. Os apóstolos olhavam para José e diziam, é Barnabé. Não José, Barnabé. Imagina, José era um nome comum, hoje não é não. Mas Barnabé era exclusivo, que quer dizer filho da consolação, filho de Nabas. Bar, filho, Nabas. Nabas é profecia, exortação, filho das exortações, em alguma tradução vai estar escrito, porque profecia exorta, consola e edifica. Profecia tem um caráter tríplice, então ela também exorta, ela também consola, ela traz edificação. Então o que nós entendemos? Que esse Barnabé
ele era uma profecia ambulante, ele era filho da profecia. Entre os apóstolos convencionou-se chamar de filho da profecia. Que apelido desse cara! É como se ele fosse uma profecia ambulante. Para onde ele ia tinha um consolo, para onde ele ia tinha um conselho, para onde ele ia tinha uma exortação, aonde ele ia edificava alguém, aonde ele ia exortava alguém. Ele não ficava sem a sua naturalidade, sem demonstrar quem ele era. Diz que ele era natural de Chipre, a ilha de Chipre, e que era um levita, ou seja, era da tribo de Levi. Não que cantava, porque muitos confundem levita com louvor, não tem nada a ver. Nem sempre o levita louva, às vezes o levita levita, não, também não. Levita é uma das tribos de Davi, de Israel, chamada de Levi. Vendeu um campo, olha o que ele fez. Vocês lembram aquela narração do Galvão Bueno? Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Olha o que ele fez, gente. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou ao pé dos apóstolos. Ponto final, acabou o capítulo 4. Olha o que ele fez. Era um coração e a alma do povo. Os apóstolos faziam milagres, e em todos eles havia graça abundante, com poder davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Esse era o cenário, essa era a fotografia. Então surge o filho da profecia, pega o campo, vende, pega o dinheiro, joga no pé do apóstolo e ponto final. E você me pergunta, e daí? Eu digo para você, é isso aí, vê se você entende. Isso é ser igreja, é isso aí, não nada menos que isso. Deus não quer de você uma gota, Deus não quer uma esmola de você, Deus te quer por completo, inteiro e restrito. Ele te quer inteiro. Todas as vezes que nós gotejamos quem somos perante o altar do Senhor, estamos declarando que Ele não é o nosso Senhor e Salvador. Estamos declarando que nossa vida está dividida. Estamos divididos entre dois senhores. Estamos divididos entre dois pensamentos. Andamos titubeando, feito bêbados, que acabam de encher a cara no bar e tentam atravessar a rua. É um passo aqui, um passo lá. Não sabemos se estamos firmes ou se estamos caídos, cambaleando na fé. Então Barnabé foi e resolveu. O filho da profecia, natural de Chipre, levita, disse: é isso aí, pum, toma, ponto final. Entretanto, se ali era então, capítulo 5 verso 1 é entretanto, porque uma coisa é então, que conclui um raciocínio, o entretanto é o que é o contraponto. O entretanto tem o então, que é a conclusão, mas tem o entretanto, que é também tem isso. Entretanto mas, é contudo. Entretanto, mostra a contrariedade, a contradição, o oposto. Aquele que estava para fazer uma fezinha, que não sabia muito se queria, se não queria. Aquele que não tinha um comprometimento tão grande. Embora nós temos um Barnabé, nós precisamos falar de Ananias e Safira. Em ato contínuo a Barnabé e ao contexto de uma fotografia de uma igreja como essa, nós temos um entretanto Ananias e Safira. O Ananias e o Safira estão lá por conveniência. Ananias e Safira estão olhando a situação e dizendo: nossa, é bonito. Eu até desfruto do que os irmãos colocaram no pé dos apóstolos, da boa gestão e administração dos apóstolos quanto aos bens públicos. Quero cooperar com isso, mas do meu jeito. Então, o Ananias e Safira vendem a sua propriedade, prometem dar a propriedade para Deus, para a obra, para a igreja. E no vender da propriedade, no receber do dinheiro, eles dizem: mas é muito.
prometeram ao Espírito e se arrependeram da promessa, fizeram um voto, mas não cumpriram, e simplesmente pegaram e levaram o valor. Pedro, movido pelo Espírito Santo, e não movido por caixa, por fluxo de caixa, por DRE, balancete, demonstrativo de exercício, não havia motivações financeiras. Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz: Ananias, vem cá. Pedro não estava dizendo que era pouco, Pedro não estava dizendo que era muito, Pedro estava dizendo: que é isso? Você não prometeu para o Espírito Santo, não foi para mim, foi para o Espírito Santo, você não fez um voto, não prometeu? Por que você trouxe a metade do voto aqui? Se fosse a questão financeira, Pedro podia dizer: importa que trouxe. Mas o Espírito Santo disse para ele, porque a promessa foi feita ao Espírito Santo: esse aí que me trouxe, acabou de mentir para mim, disse que ia fazer, mas fez pela metade. Eu não pedi nada para ele, ele prometeu, mas não cumpriu. Quem promete se compromete. Falei para vocês, quem promete se compromete. Ele prometeu. Pedro olha para ele e diz assim: escuta, se você retivesse a propriedade, ela não seria tua? E para que você vendeu? Para trazer aqui uma coisa que você prometeu que ia trazer e não trouxe? Ficasse com você. Quando você fizer uma promessa para o Senhor, cumpra a sua promessa. Pedro disse assim: já que você mentiu para o Espírito Santo, já que você cometeu esse grave pecado, esse grave delito, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. E tendo acabado de dizer essa palavra, você não mentiu a homens, mentiu a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Pum. Ananias caiu morto, expirou, perdeu a vida. Aí você vai olhar e vai dizer: mas ele perdeu a vida por causa de dinheiro? Não, ele perdeu a vida porque ele mentiu para o Espírito Santo. E ele perdeu a vida, e a mulher dele vai perder daqui a pouco também, se você continuar lendo, porque ela entrou em convenção com ele na mentira dele. Ela garantiu para Pedro, quando ele perguntou: foi por tanto que você vendeu a propriedade? Ela disse: sim, foi por tanto. Ele parou de falar com ela e falou: você está vendo aqueles pés daqueles moços que estão atrás daquele pano? Acabaram de levar o corpo do teu marido, agora vão levar o teu. Ela caiu na hora, e os moços entraram para pegar o corpo dela. Eu estou lendo Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, graça de Jesus, Bíblia Sagrada. Isso aqui não é lei, isso aqui não é Moisés, isso daqui não é Israel, isso aqui é Atos. Esse é o nosso tempo. Você sabe o que faz um Ananias e Safira morrer? O nível de um Barnabé. Essa é a pregação. Às vezes a gente fala: Deus é fiel conosco, como igreja, porque o justo, o ímpio, não ficará na congregação do justo. Salmo 1. O ímpio não ficará na congregação do justo. Porque uma igreja que preza pela doutrina, pela palavra, não dá para segurar a máscara por muito tempo. Não faz um mês e pouco, não faz uns 2 meses, que eu profetizei num culto de quarta-feira aqui: máscaras vão cair. Aproveita e tire antes que o Senhor desmascare você. Mas sabe o que eu quero te dizer? Deus não desmascara o ímpio porque Ele simplesmente quer. Deus desmascara o ímpio quando a congregação é dos justos. É um Barnabé que eleva o nível.
O problema de Ananias e Safira não é Deus. O problema de Ananias e Safira é o nível de gente que come na mesa com ele. O nível dos apóstolos ditava o ritmo da igreja. Porque eu vou dizer para você, eu não sou infalível, sou de carne e osso, sou pecador, mas pela graça de Jesus Cristo de Nazaré, estou de pé. Sou marido de uma só mulher, sou hospitaleiro, não sou dado a vinho, não bebo bebida alcoólica nenhuma. Eu não. Você vai ver na internet alguns dizer, pastores, um vinho. Eles podem, eu não posso. Não me ofereça, não me convide, e se quiser beber, problema é teu, eu não. E isso dita o ritmo da coisa. O problema de Ananias não é Deus, é Barnabé. Para todo entretanto tem um então. O então é o contraponto do entretanto. O Senhor Jesus Cristo quis colocar um homem que entende que deve-se ter uma vida de renúncia e santidade, e pagar o preço da santificação. Ele prega isso para você, ele fala o Salmo 51, ele fala sobre a graça não barata, graça que cobra caro, não a graça barata da hipergraça. Eu não sou tão intelectual como eles, e não posso talvez nem mesmo combatê-los, mas na minha simplicidade eu entendi que caráter e santidade é inegociável para a palavra. Sabe onde você vai achar, segure, sabe onde você vai achar adultério em massa? Sabe você onde vai achar um homem separando da mulher e casando e subindo no púlpito depois para pregar com a outra? No lugar onde não tem Barnabé, ali Ananias e Safira pinta, borda, dança, samba em cima do púlpito, mas aqui não. Aqui não. Que ele me fez desse jeito. Me fez desse jeito. Eu não tolero Jezabel. Não tolero você, Jezabel. Não ensino a doutrina de Balaão. Não massageio. Não. Ele me fez assim, sisudo, duro, firme, bíblico, perigoso. É assim que ele nos fez, uma igreja perigosa. Eu não tenho medo de homem nenhum. Eu não tenho medo de homem nenhum, eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo do Pai, do Filho, do Espírito. Eu tenho medo de não entrar pelos portões celestiais. Eu tenho medo dele dizer, volta daqui, ó maldito que não me conhece, apartai-me daqui. Eu tenho medo de ouvir, apartai de mim, maldito, eu não te conheço. E dizer aos anjos, arraste-o para as trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Disso eu tenho medo. Eu tenho medo de entrar com todos os membros do meu corpo no inferno, nas chamas eternas. Disso eu tenho medo. Eu quero ver o ouro da Jerusalém celeste. Eu quero ver o ouro da Nova Jerusalém. Aprendi muita coisa. A ter complacência, amor, compreensão. Entender que todos nós somos passíveis de pecar. Aprendi a perdoar quem quer se arrepender. Readmito quem é penitente. Eu readmito. Posso pôr, se for penitente, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, até no púlpito se for o caso. Mas se mudar o discurso comigo
e dizer que agora é assim, porque mudou a teologia, porque caiu em pecado, tchau para você. Essa é a palavra. Não muda a palavra, não muda o coração, não muda a alma, não muda a mensagem. Essa é a palavra. Acabou, pronto, final. É a palavra de Deus. A gente não pode alterá-la. É o Espírito Santo que mata. Mata. Espírito Santo mata. O Espírito Santo tira a vida. Deus mata. Deus é justo. Deus se vinga. Está na Bíblia. Minha é a vingança, eu retribuirei. Deus não é um bobo, um pai tolo, um pai que se ludibria. Sabe, a terra não gira em torno de você, o mundo não gira em torno de você. Deus não está de joelhos para você. Ele está te dando uma chance e uma oportunidade para que por meio de Jesus Cristo todo homem possa ser salvo e chegar ao pleno conhecimento da graça de Deus. Eis a oportunidade, o tempo oportuno é tempo de se arrepender, é tempo de largar a imoralidade, é tempo de largar esse celular cheio de pornografia, é tempo de largar esse vício. Faz um esforço, é tempo de santificação, é tempo de tirar as máscaras antes que alguém arranque ela do teu rosto, é tempo de se arrepender, não por constrangimento, porque alguém vai trazer e destruir tua reputação. É tempo de se arrepender voluntariamente, é tempo de trazer a oferta, é tempo de trazer o campo, sem ninguém mandar, sem ninguém mandar, sem ninguém mandar. Senhor, te amo, mais que o ouro, prata. Cante, cante. Mais que a mim, Senhor, te amo, mais que o ouro, prata, mais que a mim. É assim que a coisa funciona. Você separa o seu culto, você santifica a sua vida, você santifica a sua oferta, você consagra um voto, você faz um jejum, você entra em oração, você silencia no insulto de alguém, você não paga na mesma moeda, não paga o mal com o mal, você é excelente para o bem, você tenta obedecer os preceitos, você se aconselha, você tenta interpretar um sonho, você sobe um monte para orar, faz uma vigília de oração, você paga o preço, você é um crente. E aí você pensa, quando alguém comete um pecado, alguma coisa, e Deus traz à tona no seio da igreja, aí você fala, sabe o que é? Que Deus não deixa. Deixa eu falar uma coisa para você, é você que não deixa, é você, Barnabé, filho da profecia, é você que não deixa a peteca cair. E tem igrejas que está oficializado o adultério, tem igrejas que está oficializado o segundo casamento, mas você não deixa. Você luta pelo seu casamento, luta com unhas e dentes, conhece a palavra, sabe que o que Deus uniu não separa o homem. Se você está no segundo casamento, mas não tinha um conhecimento da palavra, aí você passou até agora, se diz, agora então por isso eu vou lutar, porque esse é o meu primeiro casamento no Senhor. Antes eu não conhecia a palavra, agora eu conheço e vou lutar. Vou lutar, vou dar bom testemunho, vou ser fiel, vou me consagrar, vou me dedicar. É você que gera esse ambiente tóxico para o ímpio. É uma fumaça tóxica que ele aspira. Ele começa a cheirar e uma hora começa a fazer mal para ele. Aí não dá para ele, ele não aguenta. Ou ele sai, ou ele faz alguma coisa, ele se manifesta. Ele não aguenta a santidade, o bom perfume de Cristo. É cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros.
Quer tirar as moscas da casa? Limpa a casa, lava a louça, lava o quintal, as moscas vão embora. Lutero disse: não podemos impedir que um pássaro pouse sobre nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer ninho lá. Não deixe um pássaro fazer ninho na sua cabeça. Você pode até ter tido uma tentação, você pode até ter se deixado levar. Pare com isso agora. Abdique do pecado agora. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Seja você jovem, seja você já um senhor de idade, uma senhora. Hoje é o tempo de se arrepender. Hoje é tempo de andar na presença, de ser uma nova criatura, de ser um novo ser. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração como no dia da tentação do deserto. Este é o dia em que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Quando te perguntarem, diga: foi no dia das mães de 2020. Foi o dia em que eu enxotei as aves de rapina para longe da minha vida. Foi no dia em que eu elevei o nível. Eleva o nível. Quando você eleva o nível, tem gente que não vai aguentar e vai embora. Tem gente que vai cair duro no chão, vai morrer. Mas tem gente que vai ser confrontada e vai ser cutucada e vai se remexer de um lado para o outro e vai querer deixar o casamento e vai querer brigar com a esposa e vai querer brigar com o esposo e vai querer não sei o quê, mas ele vai falar: não é o certo de se fazer, e ele vai se arrepender e vai sentar do teu lado e diz: é nos pés dos apóstolos que eu deposito? Porque um é o coração e a alma. Se eu mandasse alguém levantar a mão e dizer: quem que quase resvalou o pé, como lá no Salmo 73? Quem? Quem que quase caiu aí? Quem que teve a beira do precipício e por um triz não foi para a perdição eterna do inferno? Que de repente não estava aí no mundo já vivendo a vida de um ímpio, vivendo a vida de um idólatra, de um feiticeiro, de um fornicador, de um efeminado. Quem? Alguns aqui levantariam a mão e dizer: eu quase fui essa pessoa. Eu fui por pouco, um triz. Porque elevamos o nível. E quando elevamos o nível, você aprende. A vida santificada se aprende. A vida santificada é cultura. É uma cultura que você absorve, é uma fluência, um idioma que você aprende a falar. Que hoje você possa falar essa cultura, que você possa ter essa fluência, que lá na tua casa mude, o palavreado da tua casa mude, que o som da tua casa, a música que se ouve, que o que se come, que se bebe, que lá não seja mais uma extensão do mundo, que seja uma extensão do reino, que Jesus possa pousar na tua casa nesse dia das mães, que Ele possa te visitar, tendo você uma mãezinha ou não, que o Senhor esteja lá. Sabe, nós estamos falando aqui em suma de uma mãe chamada igreja. A igreja é a congregação dos justos. A igreja é o Sião de Deus, é a reunião dos santos. A igreja é o corpo de Cristo. Então quem congrega na igreja, congrega em Cristo. Quem congrega na igreja, congrega em Deus. Oh, quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É aqui na igreja, na comunhão dos santos, que você aprende. É aqui na igreja, na comunhão dos santos, que você fica crente. Você tem que se embrenhar cada vez mais. Você tem que cada vez mais tocar na orla do manto e entrar no meio do povo. Você tem que ter irmãos que te edifiquem, que te leve para o monte, que ore com você na madrugada, que te ligue e mande uma mensagem no WhatsApp e diga: vamos orar, meu velho, vamos orar nessa noite. Eu quero orar com você por 3 noites, eu quero orar com você por 7 dias. Vamos orar 21 dias, esse homem vai voltar. Vamos orar 21 dias, essa empresa vai abrir. Vamos orar 21 dias, essa porta vai abrir. Seu filho vai voltar. Seu filho é do Senhor. Você não gera filhos para a calamidade. Você não gerou um filho para ser cooptado pela ideologia de gênero, ou pela prostituição, ou pela promiscuidade. Você gerou um filho para ser herança bendita na terra do Senhor. Flechas na aljava do guerreiro, filhos da mocidade. Aleluia! Eleva o nível, eleva o nível, eleva! Fica de pé, eleva o nível! Eleva! Mais que o mais que a mim, Senhor, te amo. Cante com toda a
Aleluia, aleluia, aleluia. Eleva o nível hoje, sobe o nível hoje, provoca o céu hoje, faz os anjos dizer: opa, mudou, opa, esse lugar está propício, hein? Os anjos vão dizer: olha esse lugar, sua casa agora virou um pedacinho da glória. Parece que eu estou, parece na sala de Deus, parece que eu estou no Santo dos Santos, porque a tua casa agora tem oração, a tua casa agora tem santificação, a tua casa agora não tem a prática do mundanismo, a tua casa não tem conivência com o pecado. Está cheio de gente que conhece o beabá, faz tempo, hein, meu velho? Faz tempo, hein, que você conhece a palavra e fica enrolando. Deus está dizendo: você está querendo o quê? Cair duro feito Ananias e Safira? Está querendo expirar? Está querendo morrer espiritualmente? Está querendo morrer? Deus tem um Barnabé para dizer para você. Esse Barnabé é chato, você veio aqui para ser torturado hoje. Esse Barnabé é chato, está aqui dizendo para você: te converte, que Jesus tem uma obra na sua vida. Te converte, porque Jesus quer mudar a tua história. Te converte, porque Jesus quer te usar. Ele quer te usar. Ele quer fazer de você um instrumento para a glória dele. Não importa quem você foi até o dia de hoje, o que vale é o que você será de hoje para frente. Uma nova história Ele está escrevendo na tua vida. Te converte. Sobe, eleva o nível, eleva o nível. Aleluia, aleluia. Pensamentos por mim, amado da minha alma, e como são preciosos seus pensamentos por mim, amado da minha alma. Aleluia. Senhor, te amo. Com todo temor, cante isso. Oh, Senhor. Aleluia. Mais que aleluia. Se foi pesado, não me desculpe. Era para ser. Porque assim diz o Senhor dos exércitos. Hoje o Barnabé veio falar isso para você. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.